Você não chegou aqui por acaso. Existe um motivo maior, silencioso e preciso que te trouxe até este ponto exato. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei como seu coração anda aflito, apertado, tentando manter a fé, enquanto o dinheiro parece nunca acompanhar o esforço. Eu sei como é carregar expectativas quebradas, contas acumuladas e a sensação constante de estar sempre um passo atrás. Você não está sozinho. Nunca esteve. E esta mensagem foi escrita para você, exatamente para você. Quando você ouve a afirmação de que vai ganhar mais de 100 milhões este ano, algo dentro de você reage. Parte se anima, parte duvida, parte quer acreditar e parte se protege do medo de se decepcionar. Essa reação é humana, mas é exatamente aí que a mudança começa. A literatura espiritual ensina que a vida responde ao que você aceita internamente como possível, não ao que você deseja superficialmente. Durante muito tempo, você foi condicionado a pensar pequeno para não sofrer, a reduzir sonhos para evitar frustração, a se contentar com o mínimo para sobreviver. Mas essa estratégia de sobrevivência cobra um preço alto. Ela limita a abundância. A consciência que aceita pouco recebe pouco. A consciência que aceita expansão começa a atrair expansão. Ganhar dinheiro, em níveis elevados, não começa no banco, começa na mente. Começa quando você para de se ver como alguém tentando sair das dívidas e passa a se enxergar como alguém que administra crescimento, escala e transbordar financeiro. Essa mudança não acontece de uma vez. Ela acontece camada por camada, exatamente como este texto foi construído. Talvez você sinta que 100 milhões parece distante demais da sua realidade atual. Mas a literatura de Florence Scovel ensina que o tamanho do resultado não é o problema. O problema é a imagem interna que você sustenta de si mesmo. Quando essa imagem muda, o campo começa a se reorganizar de formas que a mente racional ainda não alcança. Permaneça aqui. Não rejeite o que você ainda não entende completamente. Cada bloco dissolve uma resistência antiga. E quando sentir, volte aos comentários e escreva qual trecho mais falou com você. Esse gesto inicia o alinhamento que começa agora. Existe um segredo pouco falado sobre grandes quantias de dinheiro. Elas não chegam para convencer ninguém. Elas chegam quando encontram uma consciência preparada para sustentar crescimento sem entrar em colapso emocional. Muitas pessoas até ganham dinheiro, mas não conseguem manter, multiplicar ou administrar. Por isso, a preparação interna sempre vem antes do transbordar externo. Você vai ganhar mais de 100 milhões este ano, não como um evento isolado, mas como expressão de um novo nível de consciência que começa a se formar agora. Essa afirmação não trabalha no campo do acaso. Ela trabalha no campo da identidade. Quem você se vê sendo determina o quanto você permite receber. Talvez você tenha passado anos acreditando que riqueza extrema era coisa de outros, de pessoas especiais, de histórias distantes. Essa crença cria separação. E onde há separação, não há fluxo. Quando você começa a se ver como parte da abundância, não como espectador dela, o campo responde. Sair das dívidas, dentro dessa nova visão, deixa de ser o objetivo final e passa a ser apenas uma etapa inicial. O foco muda. Você deixa de pensar apenas em pagar e começa a pensar em construir, expandir, multiplicar. O dinheiro responde à expansão, não à sobrevivência. A palavra falada tem poder criador. Quando você afirma crescimento financeiro em grande escala, você não está forçando a realidade. Você está treinando sua mente para aceitar algo maior do que os padrões antigos. Esse treino interno é o que sustenta resultados fora do comum. Continue. Não julgue. Não minimize. Algo já começou a se mover enquanto você lê estas palavras. E quando um trecho tocar seu coração de forma clara, escreva nos comentários qual foi. Esse gesto simples ancora a nova percepção que está se formando. Existe um ponto em que a mente para de discutir possibilidades e começa a aceitar direções. Talvez você esteja se aproximando desse ponto agora. Não é entusiasmo vazio, é uma mudança silenciosa de referência interna. Você começa a perceber que aquilo que parecia impossível era apenas não familiar. E tudo o que não é familiar pode se tornar natural quando a consciência se expande. Você vai ganhar mais de 100 milhões este ano, porque a sua percepção sobre dinheiro começa a sair do campo da sobrevivência e entra no campo da criação. Enquanto você se vê lutando para pagar contas, o dinheiro vem em pequenas quantias.
Quando você se vê administrando o crescimento, o campo responde de outra forma. O dinheiro não segue esforço, segue identidade. Eu sei como tem sido difícil sustentar esperança depois de tantas tentativas frustradas. Eu sei como é sentir o coração apertado, se perguntando se um dia a vida vai realmente mudar. Mas escute com atenção. Você não chegou até aqui para repetir o passado. Você chegou para reescrever a relação com o dinheiro e com a abundância. A literatura espiritual ensina que a palavra falada cria imagens internas, e essas imagens moldam decisões, comportamentos e resultados. Quando você afirma crescimento em grande escala, você começa a desmontar o teto invisível, que limitava suas escolhas. Esse teto não cai de uma vez. Ele se dissolve conforme você sustenta uma nova visão. Ganhar dinheiro em níveis elevados exige mais do que sorte, exige clareza emocional, exige neutralidade diante de números grandes, exige parar de se encolher internamente ao imaginar abundância. E isso começa agora, enquanto você permite que essa ideia exista sem se defender dela. Permaneça aqui. Não se apresse em entender tudo. Cada camada deste texto trabalha em um nível diferente da sua consciência. E quando sentir que algo falou diretamente com você, volte aos comentários e escreva qual trecho mais te tocou. Esse gesto reforça o alinhamento que está se formando. Existe uma armadilha silenciosa que impede muitas pessoas de prosperar. Acreditar que grandes resultados exigem grande sofrimento. Essa crença cria uma associação inconsciente entre dinheiro e dor. E onde há dor antecipada, o fluxo se afasta. A abundância responde melhor à clareza do que ao sacrifício excessivo. Você vai ganhar mais de 100 milhões este ano, porque começa a abandonar a ideia de que precisa se destruir para merecer. A literatura de Florence Scovel ensina que o fluxo divino não exige sofrimento, exige alinhamento. Quando você entende isso, o peso começa a sair dos ombros, e a mente fica mais disponível para enxergar oportunidades. Talvez você tenha passado anos tentando ganhar dinheiro resolvendo apenas emergências, sempre apagando incêndios, sempre lidando com urgências. Esse modo de viver consome energia criativa. Agora, você começa a sair desse ciclo. A visão se amplia. O foco muda de sobrevivência para expansão. Sair das dívidas, dentro dessa nova consciência, deixa de ser um fim em si mesmo. Torna-se apenas o primeiro degrau de uma escada muito maior. O dinheiro responde a quem pensa em construção, não apenas em alívio. Quando o pensamento muda, o caminho se revela. A palavra falada continua operando mesmo quando você não percebe. Cada vez que você permite a ideia de abundância extrema sem se diminuir, algo se ajusta no invisível. Pessoas, informações e decisões começam a se alinhar. Nada disso é aleatório. É resposta. Continue avançando. As próximas camadas aprofundam ainda mais a virada interna e a preparação para o transbordar financeiro. E quando um trecho tocar você de forma especial, escreva nos comentários qual foi. Esse gesto ancora a mudança que está em curso. Existe um momento em que a mente para de se defender do futuro e começa a cooperar com ele. Talvez você esteja chegando exatamente nesse ponto agora. Não é empolgação, é reconhecimento. Um reconhecimento silencioso de que a vida pode ser maior do que o roteiro limitado que você seguiu até aqui. E quando esse reconhecimento acontece, o campo começa a responder. Você vai ganhar mais de 100 milhões este ano, porque a sua relação com o dinheiro começa a sair do campo emocional desorganizado e entra no campo da autoridade interna. Autoridade não é controle rígido, é clareza. É saber o que você permite e o que você não aceita mais. A abundância responde rapidamente a esse posicionamento. Eu sei como tem sido difícil carregar responsabilidades que parecem nunca terminar. Eu sei como é acordar pensando em dinheiro e dormir com a mesma preocupação. Esse ciclo consome energia criativa. Agora, você começa a perceber que o dinheiro não precisa ser o centro da ansiedade. Ele pode ser consequência de uma mente organizada. Ganhar dinheiro em grande escala exige neutralidade diante de números grandes. Enquanto você se encolhe internamente ao imaginar valores altos, o campo se contrai junto. Quando você permite que a ideia exista sem se diminuir, algo se abre. Essa abertura é o início do transbordar financeiro. Sair das dívidas deixa de ser uma obsessão quando você entende que o foco excessivo no problema mantém o problema ativo. A literatura espiritual ensina que a atenção cria forma. Quando você desloca a atenção para a construção, crescimento e expansão,
A realidade começa a se ajustar. Permaneça com essa percepção. Não a abandone quando o velho medo tentar reassumir o controle. Algo novo está sendo treinado dentro de você. E quando um trecho aqui tocar você de forma direta, escreva nos comentários qual foi. Esse gesto ancora o alinhamento que está se formando. Existe uma diferença profunda entre desejar riqueza e estar preparado para sustentá-la. Muitas pessoas desejam, poucas se preparam. A preparação não é externa, é interna. É aprender a não entrar em colapso emocional diante da expansão. Talvez você esteja começando essa preparação agora, mesmo sem perceber. Você vai ganhar mais de 100 milhões este ano, porque a sua mente começa a aceitar crescimento contínuo, não ganhos pontuais. A abundância verdadeira não vem em picos isolados. Ela se estabelece como fluxo. Quando você aceita o fluxo, o dinheiro encontra espaço para permanecer e se multiplicar. Talvez você tenha aprendido a se contentar com pouco para não se frustrar. Esse mecanismo de proteção impede o crescimento. A literatura de Florence Scovel ensina que aceitar menos do que o fluxo disponível é um erro de percepção. Não é humildade, é limitação inconsciente. Ganhar dinheiro deixa de ser um evento distante quando você se vê como alguém que administra sistemas, não apenas resultados. Sistemas criam previsibilidade. Previsibilidade cria estabilidade. E estabilidade sustenta grandes números sem medo. O dinheiro responde a essa maturidade interna. Sair das dívidas, nesse novo estágio, passa a ser visto como uma reorganização técnica, não como um drama emocional. Você começa a agir com mais estratégia e menos desespero. Onde há estratégia, o dinheiro coopera. Onde há pânico, ele se afasta. Continue avançando. Cada bloco aprofunda uma camada que antes estava travada. E quando algo aqui tocar você de forma especial, escreva nos comentários qual trecho mais falou com você. Esse gesto reforça o processo que já está em movimento. Existe uma virada silenciosa que acontece quando você percebe que não precisa mais se justificar por querer mais. Durante muito tempo, você aprendeu a diminuir seus desejos para caber nas expectativas alheias, a esconder a ambição para não parecer inadequado. Esse hábito cria um freio invisível. Agora, algo começa a se soltar. E quando esse freio é liberado, o fluxo ganha velocidade. Você vai ganhar mais de 100 milhões este ano porque a sua consciência começa a operar em outra escala. Não é apenas sobre valores, é sobre amplitude de visão. Enquanto a mente pensa pequeno para se proteger, o dinheiro responde pequeno. Quando a mente aceita a expansão como normal, o campo se reorganiza para acompanhar essa normalidade. Eu sei como tem sido difícil sustentar fé depois de tantas idas e vindas. Eu sei como é sentir o coração apertado, tentando acreditar enquanto a realidade parece contradizer. Mas escute, a literatura espiritual ensina que a fé verdadeira não depende de evidência imediata. Ela antecede a evidência. E é essa fé tranquila que começa a se formar agora. Ganhar dinheiro em grande escala exige que você pare de se ver como exceção negativa e comece a se ver como exceção positiva. Isso não é ego, é alinhamento. É reconhecer que você pode ser canal de abundância sem culpa. Quando essa permissão interna surge, o dinheiro encontra passagem. Sair das dívidas passa a ser apenas uma consequência de decisões mais amplas. Você não fica mais preso à contabilidade do aperto. Você começa a pensar em criação, em oportunidades, em expansão. O dinheiro responde ao movimento, não à estagnação emocional. Permaneça atento a essa mudança. Ela é sutil, mas poderosa. E quando um trecho aqui tocar você de forma direta, volte aos comentários e escreva qual foi. Esse gesto ancora a nova postura que começa a se consolidar. Existe um padrão oculto na vida de quem prospera em grande escala. A capacidade de sustentar tranquilidade diante de possibilidades enormes. Enquanto a mente entra em choque com números altos, o fluxo se retrai. Quando a mente aceita, o fluxo avança. Talvez você esteja começando a aceitar agora, mesmo que aos poucos. Você vai ganhar mais de 100 milhões este ano, porque a sua relação com o dinheiro começa a se tornar mais neutra e estratégica. O drama perde força, o medo diminui, a clareza aumenta. Essa combinação cria um ambiente interno propício para crescimento contínuo e transbordar financeiro. Talvez você esteja percebendo que começa a pensar diferente sobre risco, tempo e escolhas. Não de forma imprudente, mas com visão mais ampla. A literatura espiritual
Ensina que a sabedoria acompanha a expansão. Quando você se expande internamente, suas decisões se tornam mais alinhadas. Ganhar dinheiro deixa de ser algo que depende de esforço cego e passa a depender de posicionamento. Você começa a se posicionar melhor, a escolher melhor, a dizer não ao que drena e sim ao que constrói. O dinheiro segue esse posicionamento com naturalidade. Sair das dívidas deixa de ser uma luta emocional, porque você não se identifica mais com a escassez. Você se identifica com construção, e essa mudança de identidade altera completamente os resultados. O dinheiro responde à identidade que você sustenta, não à história que você repete. Continue avançando. Ainda existem camadas mais profundas a serem reveladas. E quando algo aqui tocar você de forma especial, escreva nos comentários qual trecho mais falou com você. Esse gesto fortalece o alinhamento que já está em curso. Existe um momento decisivo em que a mente atravessa uma fronteira invisível. Antes, ela calcula para se proteger. Depois, ela organiza para expandir. Talvez você esteja começando a sentir essa transição agora. O mesmo pensamento que antes buscava apenas sair das dívidas, começa a pensar em crescimento, escala e continuidade. Essa mudança interna altera completamente a forma como o dinheiro responde. Você vai ganhar mais de 100 milhões este ano, porque a sua consciência começa a abandonar o estado de escassez vigilante. Durante muito tempo, você viveu esperando o próximo problema, o próximo imprevisto, a próxima cobrança. Esse estado cria um campo de contração. Quando você relaxa a vigilância e assume direção, o fluxo encontra trilhos. Eu sei como tem sido difícil manter esperança quando a realidade parecia sempre exigir mais. Eu sei como o coração fica apertado quando você tenta acreditar, mas a mente lembra de tudo que não deu certo. Mas escute com atenção. A literatura espiritual ensina que o passado não governa o presente quando a consciência muda. O passado só se repete quando é mantido como referência. Ganhar dinheiro em grande escala exige que você deixe de negociar com limites antigos. Não é negar a realidade atual, é não permitir que ela defina o que é possível. Quando você aceita que pode operar em outro nível, decisões mais alinhadas começam a surgir. O dinheiro acompanha decisões, não intenções soltas. Sair das dívidas começa a perder o peso emocional quando você deixa de se identificar com elas. Você passa a vê-las como uma fase transitória, não como identidade. Essa neutralidade liberta energia mental, e energia livre cria soluções que antes não eram percebidas. Permaneça firme nesse novo estado. Não volte a discutir internamente aquilo que você começou a aceitar. Algo já se reorganiza enquanto você lê. E quando um trecho aqui tocar você de forma clara, volte aos comentários e escreva qual foi. Esse gesto ancora a virada que está em curso. Existe uma diferença profunda entre esperar que algo aconteça e saber que algo já está em movimento. Esperar gera ansiedade. Saber gera estabilidade. Talvez você esteja começando a sair do primeiro estado e entrar no segundo. Você não está mais implorando por sinais. Você começa a sustentar uma certeza silenciosa. Você vai ganhar mais de 100 milhões este ano porque a sua mente começa a operar com continuidade, não com picos de esperança. A abundância verdadeira não se manifesta como um susto positivo, ela se estabelece como fluxo organizado. Quando você aceita essa lógica, o dinheiro encontra espaço para permanecer, crescer e se multiplicar. Ganhar dinheiro deixa de ser um evento isolado e passa a ser consequência de posicionamento. Você começa a se posicionar melhor diante de oportunidades, a reconhecer valor, a não se diminuir em negociações internas ou externas. O dinheiro responde a quem sabe ocupar espaço sem culpa. Talvez você esteja percebendo que sua relação com o tempo muda. Menos urgência, menos desespero, mais estratégia. Esse ajuste é fundamental para sustentar grandes números. A pressa drena. A estratégia constrói. Onde há estratégia, o dinheiro coopera. A literatura espiritual ensina que o universo responde ao sentimento predominante. Quando o sentimento deixa de ser medo e passa a ser confiança serena, o ritmo dos acontecimentos muda. O dinheiro não precisa ser atraído à força. Ele se aproxima naturalmente de quem sustenta a coerência. Continue avançando. Ainda existem camadas mais profundas e uma virada importante se aproxima. E quando algo aqui falar diretamente com você, escreva nos comentários qual trecho mais te marcou.
Esse gesto fortalece o alinhamento que já começou a se consolidar. Existe um nível de consciência em que a mente para de discutir com a própria prosperidade. Antes, toda vez que você pensava em muito dinheiro, surgia uma voz dizendo para ser realista, para não criar expectativa, para não se decepcionar de novo. Essa voz não é prudência, é condicionamento. E agora, ela começa a perder autoridade dentro de você. Você vai ganhar mais de 100 milhões este ano porque a sua relação com o dinheiro começa a sair do campo da emoção desordenada e entra no campo da identidade. Você não está apenas tentando ganhar dinheiro, você começa a se ver como alguém que administra crescimento, escala e continuidade. O dinheiro responde à identidade que você sustenta, não ao desejo passageiro. Talvez você tenha passado anos aceitando menos do que queria para evitar conflitos, julgamentos ou frustrações. Esse hábito cria uma contração interna que limita o fluxo. A literatura espiritual ensina que aceitar menos do que o fluxo disponível é um erro de percepção, não um ato de humildade. Quando você corrige essa percepção, o campo se ajusta. Sair das dívidas deixa de ser um peso constante quando você não se define mais por elas. Você começa a enxergar dívidas como um cenário temporário, não como sentença. Essa mudança interna libera energia mental. E onde a energia se libera, a solução aparece. Ganhar dinheiro em grande escala exige neutralidade diante de números grandes. Enquanto números altos geram choque emocional, o fluxo se retrai. Quando números altos passam a ser apenas números, o campo se abre. Essa neutralidade começa a ser treinada agora, camada por camada. Permaneça com essa consciência. Não volte ao hábito de se diminuir internamente. Algo já está sendo reorganizado enquanto você lê. E quando um trecho aqui tocar você de forma direta, volte aos comentários e escreva qual foi. Esse gesto ancora o alinhamento que está se consolidando. Existe um momento em que você percebe que não está mais tentando convencer a vida de nada. Você apenas sustenta uma nova referência interna. Essa referência não grita, não exige prova imediata. Ela simplesmente existe. Talvez você esteja começando a sentir essa estabilidade agora, como uma calma diferente ao pensar no futuro. Você vai ganhar mais de 100 milhões este ano, porque a sua consciência começa a aceitar crescimento contínuo como possibilidade real. Não como fantasia, mas como caminho. A literatura de Florence Scovel ensina que aquilo que você aceita internamente como possível começa a se manifestar externamente, mesmo que a mente racional ainda não veja como. Ganhar dinheiro deixa de ser um evento isolado e passa a ser parte de um sistema. Você começa a pensar em estrutura, em organização, em visão de longo prazo. O dinheiro responde a quem pensa em sistemas, não apenas em soluções imediatas. Essa mudança de foco altera completamente os resultados. Sair das dívidas passa a ser apenas o primeiro ajuste de uma reorganização maior. O centro da sua vida deixa de ser apagar incêndios e passa a ser construir estabilidade. Quando o foco muda, o ritmo dos acontecimentos muda junto. O dinheiro acompanha a direção da atenção. Talvez você perceba que a ansiedade diminui quando pensa em grandes possibilidades. Esse é um sinal claro de alinhamento. A ansiedade diminui quando a mente deixa de se sentir ameaçada pelo crescimento. Onde não há ameaça, o fluxo encontra espaço. Continue avançando. Ainda existem camadas mais profundas e revelações importantes à frente. E quando algo aqui tocar você de forma especial, escreva nos comentários qual trecho mais falou com você. Esse gesto reforça e sustenta a transformação que já está em andamento. Existe um ponto em que a consciência deixa de oscilar entre esperança e medo e começa a se firmar em direção. Talvez você esteja começando a sentir essa firmeza agora. Não é empolgação, é estabilidade. É quando a mente para de perguntar se pode e passa a decidir como. Esse é o ponto em que a abundância deixa de ser expectativa e começa a ser organização interna. Você vai ganhar mais de 100 milhões este ano porque a sua identidade começa a se alinhar com crescimento contínuo. Enquanto você se via como alguém tentando escapar da escassez, o dinheiro vinha como alívio temporário. Agora, você começa a se ver como alguém que administra a expansão. E a vida responde à imagem que você sustenta de si mesmo. A literatura espiritual ensina que a palavra falada cria uma atmosfera. Quando você fala a partir da carência, a atmosfera se fecha. Quando você fala a partir da convicção tranquila,
a atmosfera se abre. Você não precisa repetir com desespero. Você sustenta com clareza. E essa clareza organiza encontros, decisões e oportunidades. Talvez você perceba que começa a rejeitar menos a própria ambição. Aquilo que antes parecia exagero começa a parecer possível. Esse deslocamento é profundo. Quando a ambição deixa de gerar culpa, ela se torna motor criativo, e o dinheiro acompanha o movimento criativo com naturalidade. Sair das dívidas deixa de ser o centro emocional da sua vida. Você começa a enxergar além do aperto imediato. Planeja, estrutura, visualiza crescimento. O foco se desloca, e quando o foco se desloca, o fluxo acompanha. Permaneça com essa percepção. Ela está ajustando a base da sua relação com a realidade. E quando um trecho aqui tocar você de forma clara, volte aos comentários e escreva qual foi. Esse gesto ancora a direção que você está sustentando agora. Existe uma diferença profunda entre desejar abundância e normalizar abundância. Desejar cria distância. Normalizar cria proximidade. Talvez você esteja começando a normalizar a ideia de prosperidade extrema agora, mesmo que aos poucos. Esse é um sinal claro de que a consciência está se expandindo. Você vai ganhar mais de 100 milhões este ano, porque a sua mente começa a aceitar grandeza sem entrar em conflito. Antes, números altos ativavam tensão, comparação ou medo. Agora, começam a ativar estratégia. E estratégia é a linguagem do dinheiro em grande escala. Ganhar dinheiro deixa de ser um tema carregado emocionalmente e passa a ser tratado como sistema. Você pensa em estrutura, em continuidade, em gestão. O dinheiro se multiplica onde há visão sistêmica, não onde há improviso constante. Essa mudança de postura muda tudo. A literatura de Florence Scovel ensina que a vida responde à imagem dominante que você sustenta internamente. Quando essa imagem se eleva, os resultados seguem, não por acaso, mas por coerência. A abundância não quebra regras, ela obedece leis. Sair das dívidas passa a ser apenas uma etapa inicial de uma reorganização muito maior. Você não se limita mais ao alívio momentâneo. Você constrói base, margem e expansão. Essa construção exige calma, clareza e constância. E você começa a desenvolver essas qualidades agora. Continue sustentando esse novo olhar. Ainda existem revelações importantes à frente. E quando algo aqui tocar você de forma especial, escreva nos comentários qual trecho mais falou com você. Esse gesto reforça o alinhamento que está se consolidando. Existe um estágio em que a confiança deixa de ser algo que você tenta sentir e passa a ser algo que você sustenta. Talvez você esteja chegando exatamente aí agora. Não é entusiasmo passageiro, é firmeza tranquila. É quando a mente para de discutir com o futuro e começa a cooperar com ele. Esse estado interno muda completamente o ritmo com que o dinheiro responde à sua vida. Você vai ganhar mais de 100 milhões este ano porque a sua consciência começa a operar com continuidade e não mais com picos emocionais. Antes, esperança e medo se alternavam. Agora, a clareza assume o comando. A abundância responde à constância. O dinheiro se aproxima de quem sustenta a direção, não de quem oscila entre acreditar e duvidar. Eu sei como tem sido difícil confiar depois de tantas experiências que pareceram confirmar o contrário. Eu sei como o coração fica apertado quando você tenta acreditar, mas a memória insiste em lembrar do passado. Mas a literatura espiritual ensina que o passado não tem poder sobre uma consciência que mudou. Ele só se repete quando é mantido como referência. Ganhar dinheiro em grande escala exige que você pare de se diminuir internamente para caber em cenários antigos. Exige que você se veja como alguém capaz de administrar, manter e multiplicar. Essa imagem interna começa a se consolidar agora. E quando a imagem se consolida, as decisões se alinham. Sair das dívidas passa a ser tratado com neutralidade e estratégia. Você não reage mais com pânico. Você observa, organiza e resolve. Essa postura libera energia mental para a expansão. Onde a energia não está presa ao medo, o crescimento acontece com mais fluidez. Permaneça nesse estado. Ele é o alicerce da estabilidade que sustenta grandes resultados. E quando um trecho aqui tocar você de forma clara, volte aos comentários e escreva qual foi. Esse gesto ancora a confiança que está se firmando. Existe uma diferença profunda entre esperar algo acontecer
e saber que algo já foi acionado. Esperar gera tensão. Saber gera calma. Talvez você esteja começando a sentir essa calma agora, como se uma parte de você tivesse finalmente entendido que não está mais andando em círculos. Você vai ganhar mais de 100 milhões este ano, porque a sua mente começa a aceitar escala sem entrar em colapso emocional. Números grandes deixam de parecer ameaça e passam a parecer responsabilidade. Essa mudança é essencial. O dinheiro se multiplica onde encontra maturidade emocional. Ganhar dinheiro deixa de ser um evento isolado e passa a ser consequência de posicionamento. Você se posiciona melhor, negocia melhor, escolhe melhor. O dinheiro acompanha quem sabe ocupar espaço sem culpa. Essa capacidade começa a se fortalecer agora. Sair das dívidas deixa de ser o centro da sua identidade. Você não se define mais pelo aperto, mas pela construção. Essa mudança de identidade altera completamente o fluxo. O dinheiro responde à identidade que você sustenta, não à história que você repete. A literatura espiritual ensina que a mente preparada sustenta aquilo que a mente ansiosa perde. Quando você se prepara internamente para mais, o mais encontra espaço, não por acaso, mas por compatibilidade. A compatibilidade entre quem você é e o que você recebe começa a se alinhar. Continue avançando. Os próximos blocos conduzem ao fechamento emocional mais profundo de toda a jornada. E quando algo aqui falar diretamente com você, escreva nos comentários qual trecho mais te marcou. Esse gesto sela o alinhamento que agora está firme. Existe um momento em que a mente para de negociar com a própria grandeza. Você não tenta mais se convencer. Você simplesmente aceita. Talvez esse momento esteja começando agora. Não como euforia, mas como uma convicção silenciosa de que a sua vida não foi desenhada para permanecer no mesmo nível para sempre. Esse reconhecimento muda tudo. Você vai ganhar mais de 100 milhões este ano, porque a sua consciência começa a operar fora do modo defesa. Durante muito tempo, você se protegeu para não se frustrar, para não criar expectativa, para não se machucar de novo. Essa proteção foi útil por um tempo, mas agora ela limita. Quando você solta a armadura, o fluxo encontra passagem. Eu sei como tem sido difícil carregar a sensação de que sempre falta algo. Falta dinheiro, falta tempo, falta tranquilidade. Esse estado interno cria um campo de repetição. A literatura espiritual ensina que a vida não responde à reclamação, responde à convicção, e a convicção começa a se instalar agora. Ganhar dinheiro em grande escala exige que você se veja como alguém que pode sustentar expansão sem perder equilíbrio. Não é apenas receber, é manter, administrar e multiplicar. Essa maturidade começa quando você para de se assustar com a ideia de abundância extrema e passa a tratá-la como responsabilidade possível. Sair das dívidas deixa de ser um objetivo carregado de emoção e passa a ser uma consequência lógica de decisões mais amplas. Você começa a enxergar além do curto prazo. O pensamento se alonga, a visão se amplia. O dinheiro acompanha essa ampliação com naturalidade. Permaneça com essa consciência. Não volte a se diminuir internamente quando o velho hábito tentar reaparecer. Algo já foi destravado. E quando um trecho aqui tocar você de forma clara, volte aos comentários e escreva qual foi. Esse gesto ancora a mudança que já está em curso. Existe um silêncio interno específico que surge quando a mente deixa de brigar com o futuro. Não é apatia, é alinhamento. Talvez você esteja sentindo menos ansiedade ao pensar no que vem pela frente. Esse é um dos sinais mais claros de que algo foi aceito em um nível profundo. E quando a aceitação acontece nesse nível, a realidade começa a obedecer. Você vai ganhar mais de 100 milhões este ano porque a sua energia deixa de estar fragmentada. Antes, uma parte queria crescer, outra tinha medo, outra se sentia culpada. Essa divisão cria atraso. Agora, essas partes começam a caminhar na mesma direção. E quando há unidade interna, o fluxo acelera. Ganhar dinheiro deixa de ser uma urgência emocional e passa a ser consequência de coerência. Você pensa, sente e age de forma mais alinhada. O dinheiro responde a essa coerência porque ela cria previsibilidade. Onde há previsibilidade, há confiança. Onde há confiança, há expansão. Sair das dívidas começa a aparecer um capítulo que se encerra, não uma luta interminável. Você sente que essa fase está ficando para trás, não por fantasia, mas por percepção clara. Algo mudou na base.
E quando a base muda, o restante se reorganiza sem esforço excessivo. A literatura espiritual ensina que o invisível trabalha antes do visível. Você não precisa ver para acreditar. Você acredita para ver. Quando essa ordem se estabelece, a ansiedade perde força e a expectativa serena assume o comando. Esse é o clima onde a abundância em grande escala prospera. Permaneça até o fim. A jornada se aproxima do fechamento mais profundo. E quando sentir, escreva nos comentários qual trecho mais falou com você. Esse gesto prepara o selo final do processo. Existe um instante em que tudo o que foi dito deixa de ser apenas compreendido e passa a ser integrado. Não é mais esforço, é assimilação. Talvez você esteja sentindo isso agora como uma tranquilidade diferente, uma clareza que não precisa ser defendida. Esse é o sinal de que a ordem começou a operar em um nível mais profundo do que a mente racional alcança. Você vai ganhar mais de 100 milhões este ano não como um golpe de sorte, mas como consequência de uma reorganização interna que já começou. Durante muito tempo, você reagiu aos acontecimentos. Agora, você começa a direcionar. E quando a postura muda, o campo responde. A vida obedece à clareza sustentada, não à urgência emocional. Ganhar dinheiro deixa de ser um tema carregado de medo e passa a ser tratado como fluxo administrável. O dinheiro se aproxima de quem não o rejeita internamente. Ele permanece onde encontra organização mental. Ele se multiplica onde encontra continuidade de visão. Essa continuidade começa a se firmar agora. Talvez você esteja revisitando sua história com menos julgamento e mais compreensão. As dificuldades não foram falhas, foram etapas. Cada aperto treinou sua consciência para sustentar algo maior. Nada foi desperdiçado. Tudo estava preparando o terreno para este ponto de virada. Sair das dívidas deixa de ser um fantasma recorrente e passa a ser um capítulo que se encerra com dignidade. Você não carrega mais vergonha. Você carrega aprendizado, clareza e direção. Esse alívio interno é um dos sinais mais claros de que o ciclo antigo está se fechando. Permaneça com essa integração. Não tente voltar ao modo antigo quando a mente buscar segurança no conhecido. Algo já mudou. Algo já se consolidou. Antes de seguir, volte aos comentários e escreva qual trecho mais falou com você. Esse gesto ancora de forma consciente tudo o que foi integrado até aqui. Existe uma lição que transforma tudo quando é finalmente compreendida. A vida não responde ao quanto você quer, mas ao quanto você aceita. Durante muito tempo, você quis prosperar, quis ganhar dinheiro, quis sair das dívidas. Agora, você começou a aceitar a abundância como parte natural da sua experiência. E essa aceitação muda completamente o campo. Você vai ganhar mais de 100 milhões este ano porque decidiu assumir autoridade sobre o próprio estado interno. Não autoridade sobre o mundo, mas sobre a sua referência mental. Quando a referência muda, o externo acompanha. Essa é a lei silenciosa que sempre esteve operando. Você não precisa mais lutar para merecer. Você não precisa mais se sacrificar para justificar prosperidade. A abundância não exige dor, exige alinhamento. Quando você se alinha, o fluxo se estabelece. Quando você sustenta, ele cresce. Quando você confia, ele transborda. Ganhar dinheiro passa a ser expressão de equilíbrio, não de compensação. O dinheiro deixa de carregar peso emocional e passa a cumprir sua função natural: facilitar, organizar, expandir. O transbordar financeiro acontece quando você não bloqueia a entrada, nem sabota a permanência. Talvez, a partir de agora, você perceba que não se sente mais tão sozinho. Mesmo nos momentos silenciosos, existe uma sensação de apoio invisível. Essa sensação não é imaginação, é alinhamento. É o reconhecimento de que você nunca esteve desconectado da abundância, apenas desacostumado a aceitá-la. A lição final é simples e profunda. Você não precisa correr atrás da multiplicação. Você precisa parar de contradizê-la. Quando você aceita com tranquilidade, sustenta com constância e direciona com clareza, o dinheiro encontra espaço para crescer. Antes de encerrar, escreva nos comentários qual trecho mais tocou você. Esse gesto sela este ciclo e marca o início de uma nova fase da sua história.